Olá pessoal, então agora é a segunda aula sobre metodologia científica e eu vou focar mais especificamente no processo de formulação de hipótese e de testes de hipótese. Tá? Só para recapitular, no método indutivo, tudo começa com a observação inicial de algum padrão biológico e aí o pesquisador sugere alguma hipótese que pode explicar o porquê que aquele padrão ocorre, e essa hipótese ela tem que ter uma predição atrelada a ela. Então, sabendo do que prever, caso a hipótese esteja correta, monta-se um experimento ou planeja-se uma coleta de dados com novas observações e para ver se a nova observação vai estar de acordo com aquela predição. Se estiver, então a hipótese é correta. No método hipotético dedutivo também inicia-se com a observação inicial, porém sugere-se múltiplas hipóteses com múltiplas predições únicas para cada uma das hipóteses. Então testa-se múltiplas hipóteses ao mesmo tempo a partir de novas observações. Então a formulação de hipóteses e predições é um ponto central dentro do método científico como a gente pratica hoje para avançar o nosso conhecimento sobre os fenômenos biológicos e ecológicos. Né? E essa aula então vai focar bem como é esse processo. Eu expliquei na aula passada, mas só para recapitular o que é uma hipótese, ela é uma explicação possível para um fenômeno e ela precisa ser falseável. Tá? Isso quer dizer que a explicação ela não pode ser de coisas que não se podem ser testadas. E para isso precisa gerar previsões. E toda hipótese, então, ela nasce de uma pergunta, que é a questão científica que está movendo o pesquisador. Lembre-se que eu falei que para ser um cientista basta ser curioso. Então é isso, o cientista ele está sempre se perguntando, fazendo novas perguntas depois de responder as perguntas anteriores. Então sempre é um processo constante de perguntas e respostas, e aí surgem mais perguntas, e nisso nós vamos evoluindo no nosso conhecimento. Mas vou deixar isso de uma forma mais prática, porque eu só mostrando hipótese, predição, sem exemplos concretos, talvez fique um pouco abstrato para quem ainda não tem muita ligação, né, com a ciência. Deixa eu pegar. Essas 4 fotos aqui são 4 fotos no deserto na Espanha, tá? Uma região árida da Espanha, de um arbusto chamado Remana spherocarpa. E nas regiões áridas, assim como na Restinga, na aula do Rafael que ele mostrou, existe o processo de facilitação, onde algumas plantas que conseguem se estabelecer num ambiente mais estressante, ela facilita o estabelecimento de outras plantas menos tolerantes ao estresse. Tá? E essa remana é uma dessas plantas. Se vocês verem aqui, a figura A é uma figura tirada, uma foto tirada num ano com chuva acima da média, e tem muitas plantas herbáceas anuais embaixo dessa planta. Já a figura B é num ano com chuva média, e também tem bastante, parece um pouco menos, mas teria que quantificar, mas também tem razoavelmente. Então, aparentemente, essa planta está facilitando essas plantas anuais o estabelecimento dessas plantas anuais nesse ambiente.
Porém, nas figuras C e D, são anos que foi abaixo da média, a precipitação foi abaixo da média. E aí na figura C, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas tem alguns verdinhos, tem algumas plantas pequenas que se estabeleceram não imediatamente aqui no caule dessa planta, um pouco mais distante, mas muito menos, né? E na figura D, que é um ano mais seco ainda, ele não tem praticamente nenhuma planta. Então, isso é um padrão, né, que a gente pode observar nesse ambiente. E qual pergunta a gente poderia traçar a partir desse padrão? São muitas perguntas, né? Mas uma pergunta, por exemplo, poderia ser: será que em anos que tem déficit de chuva severo promovem uma competição entre a Ramana esferocarpa e as espécies anuais, ao invés da facilitação? Isso porque talvez a esferocarpa vai competir por esse recurso que vai ser muito limitado e aí vai impedir o estabelecimento das plantas anuais? E a partir dessa pergunta, então, qual seria a hipótese que nasceria dessa pergunta? É bem simples. A hipótese é que anos com déficit de chuva severo promovem a competição entre Remana esferocarpa e as espécies anuais. Eu vou destacar aqui esses 4 componentes da hipótese. Tá? O déficit de chuva severo promove a competição. São os elementos chaves da hipótese, porque eles mostram então uma relação entre uma variável com outra. Tá? O déficit de chuva severo, vamos chamar de elemento 1, é uma variável teórica que promove, ou seja, tem relação com a competição, que é o elemento 2, que também é uma variável teórica. Bom, as hipóteses, elas quase sempre vão, pelo menos dentro da ecologia, vão ter esses elementos de relação entre variáveis. Então fica mais fácil de pensar numa hipótese quando a gente pensa assim. Porém, essa hipótese ela não é testável. Tá? Por que ela não é testável? Porque a gente não consegue medir competição da forma como está expressa aqui. E o déficit severo de chuva, o que seria? Dependendo do ambiente, esse déficit, a quantidade de chuva ele pode ser severo ou não. Então a gente tem que traduzir esses elementos para coisas palpáveis que a gente possa medir no campo. Tá? Então, para ser testável, a hipótese teórica ela tem que ser transformada numa hipótese de teste. E os elementos então dessa hipótese teórica, que são as variáveis teóricas, eles têm que ser transformados em variáveis operacionais. Tá? E as variáveis operacionais, então, é um atributo que pode ser medido. Ou seja, é o dado que vai ser coletado no campo. Vamos ver isso, alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando o professor aplica um teste, o número de acertos, que é a variável operacional que o professor mede para dar a nota, ele está quantificando o quê? Está quantificando a aprendizagem do aluno daquela disciplina. A concentração de CO2 no ar, por exemplo, está relacionado com a poluição, que é a variável teórica. A concentração plasmática do cortisol, do hormônio cortisol no sangue, também está relacionado ao estresse das pessoas, que é a variável teórica. Concentração de íons de H+, na água ou no solo, relacionado com a acidez, que é a variável teórica. A variação do peso de um bebê, por exemplo, ao longo do tempo, está relacionado com o seu crescimento. Então, variáveis operacionais é tudo aquilo que a gente pode medir e que estão refletindo alguma coisa que nós estamos querendo traduzir de forma que seja mais palpável. Né? Queremos falar da poluição.
Mas como se mede poluição? Uma das formas é a concentração de CO2 no ar. Existem outras também, né? Mas uma das variáveis é essa. Então, simplificando, as variáveis operacionais, elas são dados que podem ser medidos e eles podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, porque vocês vão ver mais adiante no curso, mas quantitativos é tudo aquilo que pode ser medido em números, tá? E qualitativos são quando a gente categoriza as coisas. Então, macho e fêmea, floresta e pastagem, e quantitativa pode ser a altura da pessoa, o peso da pessoa. Então, tudo aquilo que é medido em números são quantitativos, e qualitativos é tudo aquilo que pode ser medido, que é categorizado. Geralmente, o qualitativo vai promover o quantitativo, mas também, óbvio, muitas vezes o quantitativo vai promover o outro quantitativo, e raras vezes o quantitativo vai promover o qualitativo. Mas, de maneira geral, assim, a gente não precisa entrar muito nisso. Além disso, então, o dado ele é um elemento que nós usamos para raciocinar, para pensar o que a gente espera da nossa hipótese. E sem eles, a gente não consegue raciocinar. Então, para que raciocinar? Para usar a parte dedutiva do método científico, que é nós criarmos a nossa predição. Tá? Então, da hipótese anos com déficit de chuva severo promovem competição entre Rhamana sphaerocarpa e as espécies anuais, qual a predição que nós podemos ter para que essa hipótese seja correta? Uma possibilidade poderia ser que a riqueza de plantas anuais abaixo, a riqueza é o número de espécies, tá? Então a riqueza de espécies de plantas abaixo de Rhamana sphaerocarpa será menor em anos com precipitação abaixo da média. Então vejam que agora competição se traduziu em riqueza menor quando tem uma precipitação abaixo da média. Então o déficit severo de chuva é precipitação abaixo da média. E a competição seria traduzida com uma riqueza menor quando a chuva é abaixo. Tá? Então essa seria uma predição possível. A variável resposta seria a riqueza de espécies, uma variável operacional que seria a resposta da variável preditora, que é a precipitação. Tá? Então vamos plotar aqui a precipitação anual. Digamos que esses pontos aqui, cada ponto aqui é uma riqueza coletada abaixo da planta. Aqui seria a média, aqui seria acima da média e aqui seria abaixo da média. E a gente tem a riqueza crescendo à medida que a precipitação cresce. Qual que é a interpretação que a gente pode ter dessa figura? A gente pode corroborar aquela hipótese? A resposta é que não. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma correlação da precipitação com a riqueza de espécies embaixo da planta do arbusto, da ramana. E correlação é diferente de causalidade. Tá? Não necessariamente duas variáveis estarem correlacionadas quer dizer que uma é causa da outra. Por quê? Porque não dá para saber se essa relação encontrada é pelo efeito do arbusto ou é simplesmente por causa da precipitação. Como que a gente sabe que se a riqueza de espécies também não cresce fora do arbusto à medida que aumentamos a precipitação? Então, para a gente destrinchar o que é causa e efeito, a nossa predição para ser correta em relação à nossa hipótese tem que ser que a riqueza de espécies de plantas anuais abaixo de Rhamana sphaerocarpa será menor em anos com precipitação abaixo da média em relação às áreas abertas. Agora a gente tem uma comparação. A gente está comparando
a riqueza de espécies embaixo com a riqueza de espécies fora. E qual seria a predição? Então a predição é que a riqueza de espécies vai crescer com a precipitação anual abaixo da remana, mas na área aberta ela vai ser maior quando tiver uma precipitação abaixo da média e menor quando tiver uma precipitação mais alta, como estava lá nas figuras. Aquela figura A, ela aparentemente tem mais espécies embaixo da planta do que fora, e para a gente testar se ela está competindo ou não, teria que ter mais espécies fora da copa do que abaixo da copa. Então essa seria a nossa predição que a gente esperaria caso aquela a nossa hipótese esteja correta. Então, primeiro nós temos que pensar na hipótese teórica, depois na nossa hipótese de teste, que é a predição com as variáveis operacionais, e depois aplicar um teste estatístico para a nossa hipótese estatística. Como fazer esse teste estatístico? Tá? O teste de hipótese, teste estatístico ou teste de significância é um procedimento estatístico que permite tomar a decisão. Ela não vai ser exata, mas ele vai nos ajudar a tomar uma decisão entre escolher uma ou mais hipóteses utilizando os dados observados. Essas hipóteses elas vão ser uma hipótese nula, que geralmente é a que não há diferença entre duas populações, no caso na área aberta e na área abaixo do arbusto, e a hipótese alternativa é que há uma diferença. Tá? Então a nossa hipótese estatística é a hipótese nula, e a gente sempre, quando formula uma hipótese, a gente tem que pensar qual seria a hipótese nula. A maneira mais simples que tem de formular a hipótese nula é essa da não diferença, mas existem variações, e vocês vão ver isso ao longo do curso, outras variações um pouco mais complexas. Essa é a forma mais simples e frequente que é utilizado o teste de hipóteses, tá? Beleza. Então, qual seria a nossa hipótese nula? A nossa hipótese nula seria que, na verdade, a riqueza de espécies variasse igual entre a área aberta e a área fechada. Teria uma relação com a precipitação anual, porém, as duas curvas dessa relação da riqueza com a precipitação anual, elas seriam iguais. Então essa seria a nossa hipótese nula, que não existe diferença, e a nossa hipótese alternativa é que existe a diferença entre essas duas populações. Nos testes de estatísticos sempre é assumido então que a hipótese nula é a verdadeira, tá? E o teste estatístico ele vai calcular através de equações, dependendo da distribuição dos seus dados e tal, qual que é a probabilidade da gente achar um resultado que seja igual ou mais extremo àquele que a gente encontrou. Então, a gente tem que ver se a diferença que a gente encontrou, que a gente sempre vai encontrar uma pequena diferença, será que a variação dos dados ela é maior do que essa diferença, ou será que essa diferença é tão grande ou maior do que a variação entre as duas populações? Se a hipótese nula for verdadeira, no caso, se a probabilidade da gente encontrar aquele resultado ele for muito alto, então a hipótese nula é verdadeira, a diferença que a gente vai estar encontrando ela é explicada apenas pela variação das amostras. Então quer dizer que varia tanto, né? Tu tem riquezas altas e baixas embaixo do arbusto e riquezas
muito alta e baixa fora do arbusto, e está tudo muito embaralhado, não tem uma diferença muito clara entre as duas populações, então quer dizer que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Se tiver uma diferença muito clara, então a gente rejeita a hipótese nula. Tá? No caso de rejeitar a hipótese nula, a gente aceita a hipótese alternativa. Nesse processo de rejeitar a hipótese nula, a gente pode estar cometendo dois tipos de erro. Tá? O erro do tipo 1 é quando a hipótese nula é rejeitada quando ela é, na verdade, verdadeira, ou o erro do tipo 2, quando a hipótese nula ela é aceita, quando ela não é rejeitada, quando, na verdade, ela é falsa. Tá? Quando que a gente comete esses erros? Quando o nosso N amostral é muito baixo, ou bom, basicamente, ou quando a gente faz o teste estatístico errado também, quando não tem independência entre as amostras, a gente tem que aleatorizar as nossas amostras de maneira que a gente vai se isentar de ter um enviesamento, né, da coleta de dados, então a gente já tem que aleatorizar, cada amostra tem que ser independente uma da outra, então todos esses procedimentos servem para a gente diminuir a nossa chance de errar em rejeitar a hipótese nula. A melhor fórmula é coletar muitos dados e fazer um delineamento amostral muito bem feito, bem randomizado. Tá? Então, a gente tem uma hipótese ali e, na verdade, nesse teste estatístico a gente é testado somente se se o nosso resultado, se a diferença encontrada é extrema, improvável ou não, tá? Mas não diz sobre a direção dessa diferença. A diferença ela poderia estar seguindo a nossa primeira predição, tá? Mas também pode ser que desse uma coisa diferente, pode ser que, na verdade, nos anos de pouca chuva, tivesse mais riqueza embaixo da planta do arbusto e menos riqueza ainda na área aberta, porque existe uma hipótese chamada hipótese do gradiente de estresse que diz que à medida que aumenta o estresse do ambiente, as interações de facilitação elas se tornam mais evidentes, por exemplo. Pode ter também uma outra relação. Pode ser que a riqueza de espécies na área aberta seja sempre muito baixa, porque ali é muito estressante, e ela só vai crescer à medida que, com o aumento da precipitação anual abaixo do arbusto. Ou pode ser o contrário também. Se o arbusto competir mais quando tem muita chuva, que daí também é outra hipótese de demanda e de demanda e disponibilidade de recursos, que diz que quanto maior a disponibilidade, não, quer dizer, nesse caso aqui, maior a disponibilidade, maior a quantidade de efeito facilitador, e quanto menor a disponibilidade, maior a competição. Já aqui seria mais de acordo com o gradiente de estresse. Você tem mais facilitação, mais riqueza de espécie abaixo da planta, quando tem mais estresse, e à medida que esse estresse vai diminuindo, você vai tendo mais competição. Então, esse teste de hipótese ele não vai te dizer qual das hipóteses alternativas com diferentes predições estão corretas, ele só vai dizer que a hipótese nula é falsa. Você rejeita a hipótese nula, existe uma diferença. E aí como que você aceita as múltiplas hipóteses? Olhando para a predição, para o que você estimou a partir daqueles dados, para o padrão encontrado nos dados. Tá? Então
é assim que se faz um teste de múltiplas hipóteses. Existem outras técnicas também que vocês vão ver também ao longo do curso, que não vou entrar muito em detalhe, mas a gente poderia ajustar diferentes modelos. Por exemplo, um modelo que prevê que o tamanho da planta vai explicar a quantidade de espécies embaixo, e o outro vai ser que a espécie de planta vai explicar. Então tu tem duas hipóteses, uma que é só o tamanho e a outra que é dependente da espécie. Então a gente pode dizer que essas duas hipóteses são diferentes. Pode ser que as duas expliquem uma boa parte da variação. E aí, qual que a gente vai aceitar? Na verdade, existe uma linha que diz que a gente sempre deve aceitar o modelo que seja mais simples, provavelmente é aquele mais correto, que é o princípio da parcimônia, ou a navalha de Ockham. A navalha porque William de Ockham, ele cortava as frases que eram desnecessárias para explicar um certo fenômeno. E ele dizia que os entes eles não podem ser multiplicados mais do que a necessidade. Então, quanto mais simples for a explicação para um fenômeno, provavelmente aquela é a verdadeira. Mas não necessariamente. Tá? Mas vocês vão ver isso ao longo do curso, que diferentes modelos eles podem estimar diferentes números de parâmetros, e aí se tu tem um modelo que estima 2 parâmetros e outro modelo que estima 5 parâmetros, e os dois modelos conseguem explicar o mesmo fenômeno, provavelmente aquele parâmetro que tem 2 parâmetros só, talvez ele seja o melhor, porque ele é mais útil. Não que ele seja o verdadeiro, talvez o fenômeno ele seja complexo. E como é que a gente sabe que o outro talvez seja o verdadeiro? Com mais coletas de dados. Tá? Então, o processo de teste de hipóteses é basicamente isso. Né? A partir de uma pergunta, nós elaboramos uma hipótese teórica. Essa hipótese teórica ela tem que ter uma predição, e aí a gente, para prever essa hipótese, para corroborar essa hipótese, a gente tem que pensar em qual tipo de dado que nós vamos ter que coletar. Então, quais serão as variáveis operacionais, qual vai ser a variável resposta e qual vai ser a variável preditora, e qual o tipo de relação que a gente espera entre uma e outra. Tá? Após a gente definir qual que é a predição para corroborar aquela hipótese, faz-se o teste estatístico para saber se a hipótese nula é verdadeira ou não, se existe uma diferença entre duas populações que nós estamos comparando, ou se essa diferença que foi encontrada simplesmente pode ser explicada pela variação dos dados. Uma vez tendo feito o teste, nós partimos para a conclusão, vemos qual que é a hipótese verdadeira, de acordo com as nossas predições, e concluímos com base na teoria. Tá? Então é sempre importante pensar que as predições elas têm que estar conectadas com a teoria. Quando eu mostrei lá para vocês as diferentes predições, eu também expliquei qual a teoria por trás que poderia estar gerando aquele tipo de predição. Se eu não conheço o ambiente e não sei que na época chuvosa tem mais espécies embaixo do arbusto e na época que tem pouca chuva tem poucas, se eu vou lá e nunca conheci e aí quero compreender um pouco mais sobre a dinâmica das espécies herbáceas naquele ambiente, eu provavelmente iria testar várias hipóteses com várias predições, porque existem diversas hipóteses que podem estar influenciando, que podem ser verdadeiras para explicar o padrão que eu posso vir a encontrar. Tá? Então é isso.
Na segunda-feira que vem, nós continuamos então uma discussão para vocês tirarem dúvidas. E eu vou deixar para vocês então para pensarem, para vocês não pode ficar saindo na rua muito, né? Mas no que der para ver, mesmo que seja dentro de casa, observarem algum fenômeno biológico, uma aranha num cantinho da sala ou no quintal da casa de vocês, observarem algum fenômeno biológico, tentarem elaborar uma pergunta, uma hipótese e uma predição para testar essa hipótese que explique o padrão que vocês estão vendo, tá? Então é isso, nos vemos na segunda-feira.